Olá, tudo bem? Chegou o momento que a gente precisa agora no jogo da velha trabalhar com a intercalação de jogadores, tá? Porque até o momento eu só trabalhei com o jogador zero, né, que é o A. Só que o jogo da velha não é assim, né? Os jogadores eles vão em turnos, né? Então primeiro joga o A, depois o B, depois volta pro A, depois o B e assim por diante. Como que a gente pode fazer isso no jogo? Então vamos analisar a situação que a gente tem no momento, tá? Nós temos aqui um array com 2 jogadores, certo? Pois bem, eu preciso de alguma forma identificar quem é o jogador atual. E para isso, como eu tenho um vetor, né, e o vetor eu consigo identificar unicamente o elemento a partir de um índice, eu vou criar uma variável para armazenar o índice do jogador que está jogando naquele momento. Eu vou começar com o jogador índice 0, depois vou para o 1, depois volto para o 0, depois para o 1 e assim por diante. Com base nesse índice, eu consigo ir controlando, né, o valor dele no loop do jogo e pegando o jogador que realmente é o jogador que eu preciso pegar. Ok? Certo. Como que eu vou fazer isso então? Eu vou criar aqui uma variável inteira chamada, por exemplo, jogue, tá? Não, vou mudar o nome aqui. Vamos pegar e colocar, por exemplo, njogue, é o número do jogador, tá? Que vai começar com 0. Certo? Essa variável é o que eu preciso para resolver o meu problema, tá? Por quê? Porque agora, ó, quando eu começar o meu loop do jogo, que é aqui na estrutura do enquanto, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o jogador atual aguardar a jogada, digitar a jogada. Quem é o jogador atual? É o jogadores índice njogue, ok? Vai ser o 0 no começo, né? Depois eu vou realizar a jogada do jogador njogue e vou imprimir o tabuleiro. Só que agora tem um detalhe. Antes de voltar pro loop de novo, eu preciso trocar o jogador. O que é trocar o jogador? É simplesmente eu mudar o índice do njogue. Certo? Faz sentido, né? Se eu vou fazer de um jeito aqui, depois eu vou mostrar uma outra estratégia que funciona tão bem quanto, tá? Se o njogue for igual a 0, então njogue vai ser igual a 1. Se não, o njogue vai ser igual a 0. Olha só esse algoritmo que eu acabei de escrever aqui. Quando o índice do jogador que está jogando naquele momento for 0, que é o que vai acontecer na primeira vez, ele passa a ser 1, quer dizer, não é mais 0, passa a ser 1. Então, quando eu voltar para o loop, a próxima jogada que eu vou aguardar vai ser do jogador índice 1, que vai ser o B, certo? Aí vou pedir os dados do B, vou realizar a jogada do jogador B, e aí o que vai acontecer? O njogue é 0? Não, não é, então vai cair no senão. Então o njogue vai passar a ser 0, quer dizer, ele era 1, vai voltar para o 0. Então na próxima vez, perceba que eu vou acessar o jogadores índice 0, que é o A. Então eu vou ficar nessa, A, B, A, B, A, B. Ok? Isso aqui resolve a questão. Mas tem uma outra forma que é muito interessante de você usar, tá? E é bastante usada até em programação quando a gente trabalha com o que a gente chama de arrays circulares ou vetores circulares, que são vetores onde quando você chega no último elemento você tem que voltar para o primeiro. E aqui na verdade é isso, né? Eu tenho um vetor com duas posições, o 0 e o 1. Quando eu estou no 0 eu tenho que ir para a próxima, que é o 1. Quando eu chego no 1 eu tenho que voltar para a primeira, que é o 0. Para isso a gente vai usar um pequeno artifício matemático aqui, que é o seguinte, a gente vai fazer assim, ó. njogue recebe njogue mais 1 mod 2. Carlos, como assim? O que é isso? Deixa eu explicar para você. Você tem aqui o seu array de jogadores com duas posições, 0 e 1, certo? Esse array aqui ele tem tamanho 2. Ok? Faz sentido, né? Vamos imaginar que o meu jogador atual
é o jogador 0, certo? O que esse algoritmo aqui faz? Então, njog tem valor 0. Njog, que é 0, mais 1. Quanto é 0 mais 1? É 1. 1 mod 2. Lembra o que o mod faz? O mod, ele divide um número pelo outro, mas ao invés de pegar o quociente que está aqui, ele vai pegar o resto. Então, 1 dividido por 2 é 0. 0 vezes 2, 0. Para 1, 1. Quanto é o resto da divisão, então? É 1. Se eu pegar 1 e fizer mod 2, o resultado é 1. Portanto, o meu njog vai passar a ser 1. Então, ele não é mais 0, agora ele é 1. Quer dizer, a partir de agora, eu estou aqui. Ok? Aí o jogo vai de novo, vai pro terceiro round. Tá? No primeiro era o 0, no segundo round era o 1. E aí no terceiro round, o que vai acontecer? Olha só. O njog valia quanto? Ele estava valendo 1 no momento, certo? 1 mais 1 é 2. 2 mod 2. Ora, 2 divididos por 2 e pega o 0. 2 divididos por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2 para 2, 0. Quer dizer, o resto da divisão é 0. Portanto, njog passa a valer 0. Então, ele sai daqui e volta para cá de novo. Essa divisão que você faz por 2, por que por 2? Porque 2 é o tamanho do meu array. Tá? Se o meu array tivesse 5, era só eu fazer mod 5. Matematicamente falando, toda vez que eu divido o elemento pelo tamanho do array e pego o resto, eu vou ter sempre um elemento dentro do array, nunca extrapolando. E quando chegar no último, ele vai voltar para o primeiro. Ele vai ficar num círculo. Esse algoritmo aqui, ele é bem interessante, está muito usado para essas situações onde você tem esse círculo, né, num vetor, onde você chega no final, você tem que voltar para o início e ir percorrendo em círculos, tá? É um algoritmo bastante usado e ele tem esse detalhe matemático aí que é bem interessante, né, e faz toda a diferença. Vamos ver então se está funcionando? Então vamos lá. Vou executar. Vou começar, ó, jogador a linha. Então vamos colocar no meio. Vai ser no 1, 1, ok? Então 1, 1. Então tá lá, ó, apareceu um X na posição 1, 1. Agora olha só que legal, ó, jogador B, qual que é a linha? Vai ser 0, coluna 0. Opa, bolinha no 0, 0. Tá começando a ficar interessante. Agora voltou para quem? Para o jogador A. Começou o círculo, ó. Então aqui eu vou fazer 1, 2. E o jogador B? 0, 1. E assim as coisas vão acontecendo. Jogador A? 1, 0. Quer dizer, aqui, né, ele teria que ter ganho, mas a gente ainda não implementou o critério da vitória. Mas você consegue perceber que o nosso loop do jogo está funcionando perfeitamente? Ele precisa, claro, de alguns ajustes, né? Por exemplo, além da parte de detectar, né, se o tabuleiro está cheio ou se ganhou, tem mais uma detecção que a gente tem que fazer. O que acontece, por exemplo, se eu for lá e pedir agora para o jogador B jogar em cima de um X que já tinha? Por exemplo, no meio do tabuleiro, ó. Aconteceu algo inconsistente, quer dizer, eu acabei de substituir o X que estava aqui por uma bolinha. Posso fazer isso no jogo da velha? Não posso. Quer dizer, antes de efetuar a jogada, eu tenho que verificar se realmente a jogada pode ser feita. Mas tudo isso vai ficar para a próxima aula. Estamos caminhando já para o final, faltam alguns detalhes só e vai ficar muito legal o nosso jogo da velha. Forte abraço e nos vemos já já.